não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Uma analogia entre o que o sujeito falou e o que você experimenta. Mas essa analogia, vamos dizer, ainda que ele tenha expressado a coisa imperfeitamente, você sabe do que ele está falando, porque vocês dois estão no mesmo mundo. Né? Você vê, essa é uma das minhas teses fundamentais, quer dizer, o mundo é o mediador da linguagem. Se não existisse o mundo em torno de nós, a linguagem não poderia funcionar de maneira alguma. Você veja, é possível duas pessoas se comunicarem sem uma saber a língua da outra. Você aponta um objeto, por exemplo, mas para isso o objeto tem que estar presente. Está num país estrangeiro, você não fala a língua, mas você vai no supermercado e mostra uma salsicha. E se isso é possível porque a salsicha está ali. Não é isso? Agora, não seria possível a comunicação entre dois falantes que não tivessem presença física. Então, quer dizer, longe da linguagem cobrir o mundo, ao contrário, ela se consiste apenas de uma série de fios soltos, né, num espaço infinito em volta. E você entende o que os caras estão falando? Não porque a língua seja um sistema, não porque vocês falam a mesma língua, mas porque estão no mesmo mundo. O mundo, portanto, não se refere somente aos objetos dos quais você está falando, mas às intenções e gestos das pessoas. Quando uma pessoa fala alguma coisa, você entende não somente o de que ela está falando, mas também a intenção com que ela está falando. Não é isso? E essa intenção o que é? Uma ação possível, uma ação potencial. E é curioso como, vamos dizer, a capacidade que o ser humano tem de avaliar essas coisas é um negócio absolutamente extraordinário. Por exemplo, você percebe que um fulano odeia um terceiro. Ele não disse nada, foi só pelo jeito dele falar, você percebe que ele odeia o fulano. E você percebe instantaneamente que esse ódio não é suficiente para levá-lo a matar o fulano. Se você não percebeu isso, você não entendeu o que ele disse. Está entendendo? Quer dizer, a compreensão da linguagem vai além daquilo que foi dito. Porque é complementado, vamos dizer, por um olhar, por uma entonação. Tá certo? Na verdade, a nossa capacidade de perceber essas coisas é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso tem sido explorado nos últimos anos pela programação neurolinguística, que também só arranhou um pedacinho da coisa, né? Agora, isso tudo, esta percepção também está presente na leitura. Eu noto, por exemplo, que nos últimos anos, eu vejo isso assim, sobretudo por mensagens na internet, por blogs, etc. As pessoas no Brasil estão com dificuldade de perceber o tom que uma coisa foi falada. Isso aí é grave. Em grande parte, o responsável por isso chama-se maconha. Não, verdade. A maconha ativa os centros linguísticos, e deprime a percepção, deprime a memória. Então, a máquina de falar está desligada da máquina de perceber. Portanto, a máquina de ler também está separada. Outro dia eu fiz uma piada, o sujeito disse que foi um desabafo. Eu digo, como um desabafo? Eu estou falando de gozação. Quer dizer, não percebe o tom. Ele acreditou na piada, literalmente.
Tanto que hoje as pessoas, quando fazem piada, elas têm que avisar que é piada, porque senão ninguém percebe. Então, isso quer dizer que existe uma imensa capacidade de adivinhação no ser humano. Não é bem uma adivinhação, mas é uma percepção de uma coisa que é meramente potencial. Não é isso? Que é exatamente o que eu chamo o círculo de latência. Quer dizer que você, quando percebe um objeto, você não percebe só a presença física dele e não percebe só a forma inteligível dele. Você percebe o que ele pode fazer ou o que você pode fazer com ele. Isso tudo está presente. Eu dou um exemplo: você está andando na rua e tem um cachorro deitado. Você percebe só que é um cachorro? Ou você percebe que ele pode abanar o rabo, ele pode rosnar para você, ele pode sair correndo atrás de você, pode te morder, pode sair correndo, pode fazer uma série de coisas. Se você não sabe que ele pode fazer tudo isso, você não sabe que é um cachorro, porque esse é apenas um cachorro empalhado. Não é isso? Então, a percepção desta força que está presente nos objetos, força ou de agir ou de padecer uma certa ação, tá certo? Essa percepção é imediata. Você está vendo um monte de livros, aí você pode lê-los, mas não pode comê-los, ou não sabe? Quer dizer, a forma deles não admite essa ação. Não é isso? Você sabe que eles podem cair da estante, mas eles não podem sair voando. Em tudo o que nós percebemos, existe esse círculo de latência. E se some o círculo de latência, então você não está percebendo nada. Está percebendo apenas formas estáticas que não querem dizer coisa nenhuma. E, no entanto, com que órgão dos sentidos você percebeu o círculo de latência? Com nenhum. Quer dizer, isso não é propriamente uma percepção sensível e não é somente, vamos dizer, uma atividade da sua mente, não é um pensamento que você faz. Por quê? Porque você sabe isso imediatamente. Você não precisa pensar. Então, é uma percepção e, ao mesmo tempo, ela não pode ser atribuída a nenhum dos órgãos dos sentidos. Mas algumas latências são comunicadas pela própria forma física do Sim, ingeridas, né? sim. Claro. Não, em geral elas são. Normalmente é isso. Você vê uma árvore, você sabe que ela não vai sair voando. Não é isso? Você sabe que ela tem uma raiz, que ela não nasce na superfície. Você sabe que ela está fincada de algum modo no solo. Ainda que você nunca tenha visto uma raiz, ela está fincada. Então tem alguma coisa para baixo. Tudo que a gente percebe, a forma sugere as ações que aquele objeto pode desempenhar e as ações que ele pode sofrer. Essa percepção não é total e nem sempre é exata, mas ela está sempre ali. E ela nunca está ausente. Ela só está ausente se você estiver num estado mais ou menos hipnótico, onde você percebe somente a forma externa, o recorte, por assim dizer, o formato. Tá certo? Mas é como se fosse uma presença fantasmal aí, né? Agora, você imagina, vamos dizer, numa leitura onde você tem uma presença humana que escreveu tal e qual coisa, mas no círculo de latência, como é importante. Oi. Diga. Qual é a pergunta? Fale bem alto. Dante Henrique, ele pergunta como dosar a ansiedade na leitura e como calibrar a atenção para que outras leituras e conhecimentos e saberes não interfiram na leitura em curso. Bom, essa coisa não tem solução. Isso aí depende do seu improviso. Isso é claro, por exemplo, veja, existe a ansiedade de ler mais, né? Quer dizer, pela própria mecânica, até ótica. Você quer prosseguir e outras palavras, e outras. E daí a atividade ótica passa na frente da sua atividade imaginária. Esse é um problema. Eu não sei como resolver isso, senão você voltando lá de novo. Quer dizer, vale a pena você até ler mais devagar para que isso não aconteça. Não é isso? Agora, que outras leituras vão interferir na sua leitura é inevitável. Por exemplo, você está lendo, supondo que você está lendo palavras que você já conhece de algum modo. Então essas palavras já trazem uma carga semântica anterior. Essa carga semântica anterior ela não vai te atrapalhar. Você vai supor que a carga semântica que está no texto é mais ou menos a mesma que você já conhece,
mas pode haver alguma nuance diferente. Mas se você não tivesse o conhecimento da carga semântica anterior, como é que você ia perceber essa diferença? Então quer dizer que as outras leituras anteriores, elas não têm necessariamente que atrapalhar, ao contrário, elas ajudam. É o negócio que diz o Borges: para você entender um único livro, você precisa ter lido muitos livros. Mas também existe, é claro, existe a associação de ideias, que o sujeito usa determinadas palavras que você leu num outro contexto e você dá a essas palavras o mesmo peso que você já conhece. Às vezes você faz isso errado. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, quer dizer, uma associação fortuita que se deu na sua mente e que não está na intenção do autor, não está no texto, né? Isso aí você vai ter que corrigir um por um pelo resto da sua vida. Sem contar o fato de que no meio brasileiro certas palavras já estão imantadas de valores emocionais independentes dos seus significados e dos seus referentes. Não é isso? Então, vamos dizer, é o que eu chamo de comunicação animal, que o sujeito fala certos sons que imediatamente vão despertar certas emoções sem referência à realidade externa. Quer dizer, aí o desligamento entre, vamos dizer, a palavra usada como gatilho de emoções pode funcionar independentemente de qualquer referência externa. Isso funciona realmente. É um método hipnótico, na verdade. Isso, quando o hipnotizador encosta o dedo na sua mão e diz que é um cigarro e a sua pele aparece queimada, tá certo? Não havia cigarro nenhum, não havia o objeto capaz de produzir aquela ação. Isso tudo se deu dentro da sua mente. Foi a comunicação direta entre a palavra do hipnotizador e o seu cérebro. Tá certo? Eu acredito que a maior parte do que se fala e se escreve no Brasil hoje é assim. Quer dizer, uma comunicação puramente hipnótica. Mas as pessoas não se lembram de olhar para o objeto e dizer: peraí, mas do que você está falando? Diga. Rafael Santos pergunta: seu livro sobre a arte de ler, Adler diz que se você lê alguma coisa, mas não é capaz de explicar com suas palavras, quer dizer que você não entendeu. Eu queria que o professor comentasse isso, pois sinto que tem um monte de coisas que eu entendo, mas não consigo verbalizar corretamente com claridade. Não, isso aí, vamos dizer, é um exagero do Adler, né? Quer dizer, idealmente você deve chegar ao ponto de poder explicar, tá certo? Mas isso é impossível num primeiro momento. Você vai precisar ter um entendimento mudo primeiro. É claro que o que o autor está falando transcende a sua capacidade de explicar, porque senão você teria escrito aquilo e não ele, tá certo? Também eu não acredito que seja muito importante você chegar a esse ponto de poder explicar. Tem impressões que eu tive na leitura 30 anos atrás que eu não sei explicar até hoje. Mas elas estão presentes de algum modo, né? Quer dizer, ele está dizendo isso quando se refere, vamos dizer, a conceitos abstratos. Aí o ideal é que você de fato os domine e consiga explicá-los. Mas, por exemplo, quando você lê a Divina Comédia, como é que você vai explicar aquilo, meu Deus do céu? Você pega o primeiro verso, né? No meio do caminho desta vida, né? O que quer dizer esse meio do caminho? Pode querer dizer tantas coisas, você nunca vai esgotar. Então, Tem que ser outro Dante. Claro, você teria que ser outro Dante. Então, evidentemente, ele está falando de explicações, de conceitos abstratos, não de símbolos poéticos, né? Olavo, como você comentou a respeito do Adler, que a perspectiva dele é diferente do que você procura obter, transmitir para os seus alunos, quando ele fala que você não consegue explicar, talvez seja
algo dentro da dimensão do que ele ensina, é equivalente ao que você diz, você tem que tomar posse daquele conhecimento. Isso não necessariamente, às vezes você explica aquilo, mas você introjeta aquele Sim, conhecimento mas e passa a fazer parte de você. quando se trata de símbolos poéticos, quer dizer, esse introjetar, esse tomar posse, não quer dizer que você seja capaz de explicar aquilo. Sim. Mas, sobretudo, você nota que o indivíduo entendeu uma mensagem poética quando ele observa análogos dela na vida real. Mas esses análogos são ilimitados. Mas não, aquilo é... Não é normal você, quando você está explicando alguma coisa, você de repente, para ilustrar aquilo, você lembra um verso. Então você está dando mais um exemplo, mais um análogo que apareceu. Quer dizer, você está reconhecendo na realidade análogos daquilo que ele diz. Isso mostra que você entendeu. Ainda que você não consiga explicar aquilo. Né? Na verdade, a explicação, vamos dizer, de um poema seria apenas um conjunto de análogos que você fez. E pode haver outra explicação, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Isso não acaba mais. Assim como se você estiver falando texto sacro da Bíblia, então aí que a coisa não acaba mais mesmo. Agora, o Adler está dizendo isso porque aí tem que explicar. Os alunos que não estavam durante a semana pularam esta parte. O método do Adler é feito para criar um cidadão consciente da democracia americana capaz de discutir os assuntos públicos. E supõe que existe uma democracia funcionando, que existam valores e leis conhecidos de todo mundo, tá certo? E que a ordem política esteja funcionando. Essa situação não se cumpre no Brasil, evidentemente. Então, o objetivo do nosso curso não pode ser isto. O nosso objetivo é fazer pessoas que consigam sobreviver, tá certo, num meio culturalmente deprimente, não é isso? E que possam, por si mesmas, exemplificar uma ordem ideal nas suas obras e nas suas pessoas, e possa mais tarde inspirar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. É muito mais ambicioso, pensando bem, do que o Adler. Né? O Adler está preparando as pessoas para uma circunstância social que já está pronta e que, de certo modo, os favorece. E nós estamos preparando pessoas para atuar num ambiente onde tudo os desfavorece. Você tem que abrir, você não tem uma estrada pronta, você vai ter que abrir a picada no facão. Não é isso? Mais alguma pergunta? A outra pergunta que ele quer. Alan Emanuel pergunta: professor, o senhor poderia falar um pouco a respeito do processo pelo qual os grandes escritores alcançam as chamadas impressões autênticas? Bom, em primeiro lugar, não é que eles alcançam as impressões autênticas, eles têm impressões autênticas, né? Quer dizer, essas impressões são anteriores à criação de qualquer obra. Quer dizer, na hora que ele começa a escrever, ele já tem experiência da vida. E para ele se tornar um escritor que vale a pena ler, é necessário que ele tenha buscado ter essas impressões autênticas, de ver as coisas como elas realmente são. Ou, se for um autor de tipo idealista, como elas deveriam ser. Quer dizer, ele não pode estar com a mente só recheada de estereótipos. Não é isso?